Eu queria estar chamando aqui o pastor Edinho, um amigo nosso aí de longas datas. Eu acho que eu tinha até cabelo na época que a gente se conheceu, mais tempo. Eu tinha mais cabelo e o dele era mais preto. É um grande amigo e temos o privilégio, né, de termos ele aqui com a nossa família nessa manhã, de poder ouvir, né, aquilo que o Senhor tem para ministrar através da vida dele. Então, pastor, seja muito bem-vindo à nossa casa nova, né? Não tinha vindo ainda, mas que você fique à vontade, a casa é sua também. Obrigado, bom dia. Bom dia. Paz e graça, graça e paz seja convosco, escolhe qualquer um desses que está no céu. Tá? É uma alegria estar aqui, né? Essa manhã esplendorosa, sair de casa pensando, meu Deus, por que tem que chover bem no domingo, né? Puxa vida. Mas estava caindo no mundo, e agora tem um sol maravilhoso ali, olha que bênção, viu? Presente de Deus para as nossas vidas, né? E eu louvo a Deus por estar aqui, pela vida dessa família. Realmente faz alguns anos que a gente tem esse relacionamento aí de igreja, de pescaria, até férias a gente já se encontrou por aí, né? E realmente é uma honra. No reino de Deus, a gente precisa valorizar as nossas amizades, as nossas conexões, né? Dê valor a isso. Amém. Dê valor às pessoas que agregam na sua vida, que agregam bênção na sua vida, que querem o melhor para você. Às vezes você vai ser corrigido, e nem precisa às vezes falar, né? Só com o exemplo da pessoa a gente é corrigido, e essa é uma maneira que Deus criou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. É uma maneira que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos crescer em Deus, crescer no Evangelho. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17, e eu quero ler essa oração chamada de oração sacerdotal, né? A oração que Jesus fez é uma das últimas orações que Jesus fez, e uma oração que ela tem princípios que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje de manhã, que é sobre discipulado, a igreja que discipula, né? E eu quero tentar fazer com que a gente consiga conversar sobre esse assunto nesse tempo que a gente tem, né? Ver se a gente consegue trazer pelo menos alguma coisa que ajude você a desperte em você alguns princípios e valores importantes quanto ao discipulado, porque é um assunto muito extenso, é um assunto que a gente teria muita coisa para falar, muita coisa para conversar, e mesmo assim a gente não conseguiria esgotar o assunto de tanto que a gente pode aprender a respeito disso. Mas vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora
eles reconhecem que todas as coisas que me deste, que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu os santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então vamos ficar aqui e depois a gente vai trazer mais algumas coisas desse texto. Então, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que nessa oração de Jesus, ele diz que ele terminou a obra dele, né? Isso me chama muita atenção. Eu te glorifiquei terminando a obra que o Senhor me deste. Mas ele não tinha terminado a obra dele, porque ele ainda não havia morrido na cruz. Então parece que Jesus está falando sobre uma outra coisa. Parece que Jesus está querendo nos despertar para uma outra coisa. Parece que Jesus está falando não da obra que ele havia de acontecer ali a poucos dias, mas que ele estava falando da obra que ele fez durante 3 anos e meio. E essa obra que ele fez 3 anos e meio foi sentar e conversar e se relacionar com algumas pessoas. E manifestar nessa relação com algumas pessoas algo que seria essencial na jornada cristã. E o que seria isso? Jesus investiu o seu ministério, o seu tempo, discipulando pessoas. Ele sabia o tempo que ele tinha, ele sabia que o tempo dele seria curto, então ele focou naquilo que era mais importante. Porque Jesus ele não gastava tempo com algo que não fosse importante. Não que ele não tinha outros afazeres, outras coisas para fazer, mas o fato é que ele investiu o seu tempo e a sua energia discipulando pessoas, investindo em pessoas, dando o seu coração, a sua vida, o seu tempo e a sua energia para cuidar, para ajudar, para ensinar, para discipular pessoas. E parece-me que a gente está numa outra jornada. Parece que a gente está preocupado com tantas outras coisas que nós esquecemos das coisas que são principais. Porque talvez a nossa percepção do que Jesus veio fazer, ela esteja um pouco distorcida. Porque talvez a gente não entenda a natureza do discipulado, a natureza do porquê Jesus investiu todo o seu ministério em pessoas, em discipular pessoas. Se nós não entendermos
a natureza do discipulado, nós vamos falar de discipulado, nós vamos conversar sobre discipulado, mas nós não vamos fazer o discipulado. Ele vai ser bonito no nosso escopo de igreja. Ele vai ser bonito porque, poxa, olha só, agora a vibe é falar de discipulado. Então, nós precisamos também falar na igreja que nós somos uma igreja de discípulos, uma igreja discipuladora. E eu, irmãos, eu entendo que esse é o propósito da igreja. Então, a minha igreja, ela tem como tema uma igreja de discípulos de Cristo. E é muito bonito a gente falar isso. Mas se nós não entendemos a natureza disso, nós vamos falar e nada vai acontecer. Por quê? Primeiro, eu preciso entender a natureza do discipulado. E qual é a natureza do discipulado? Manifestar quem é Cristo. Porque Cristo é a expressão exata de Deus. E nós precisamos entender o que é que Jesus fez como Filho de Deus, o que Ele manifestou como Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Ou seja, Jesus foi o homem que deu certo. A Bíblia chama ele de segundo Adão, o homem que deu certo. E esse homem que deu certo não veio manifestar uma divindade, mas ele veio manifestar uma paternidade. Ele veio manifestar que o propósito, a vontade de Deus era criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, manifestar as virtudes do Pai. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso, porque nós nos relacionamos muito bem com a divindade. Porque a divindade, ela manifesta tudo aquilo que a gente quer de uma divindade. A gente quer da divindade o quê? Que ela resolva os nossos problemas. Eu preciso de um Deus que resolva o meu problema. Eu preciso de um Deus porque eu sei que dentro de mim há uma carência de me prostrar, de adorar e de venerar um Deus. Essa é uma carência humana. Todas as raças, tribos, nações, povos, etnias da terra, todas as pessoas da terra têm no seu interior a carência de um Deus. Por isso que elas estão fazendo cada vez mais deuses e deusas. Então nós queremos e achamos que Jesus veio revelar Deus. Mas Jesus não veio revelar Deus, porque Deus já estava revelado. A Bíblia diz que os céus fazem o quê? O que os céus fazem? Manifestam a glória de Deus. Se olhar para o céu, você vai ver que existe Deus. E o firmamento, as obras de suas mãos. É só ser um pouquinho mais inteligente do que o normal que você vai perceber que Deus existe. É só olhar para o céu. É só olhar para o mar. É só olhar para a criação. A criação revela a natureza de Deus. Revela quem Deus é. Revela o poder de Deus. Revela que Deus criou todas as coisas. Portanto, nós olhamos para a Bíblia, lá no Gênesis, o que nós vamos ver? Enquanto Deus estava criando todas as coisas, Ele estava criando conforme o seu poder. Então o poder de Deus se manifesta de todas as maneiras. A glória de Deus se manifesta na sua criação.
Mas quando Deus faz o homem, Ele não faz o homem segundo o seu poder, mas Ele faz o homem segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi criado pelo poder de Deus. O poder de Deus é natural de Deus. Deus é todo poderoso. Você escolhendo, não escolhendo, querendo, não querendo, Ele é todo poderoso. A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, se Deus disser assim, acabou, vira tudo átomo, molécula viajando para tudo quanto é lado, porque é a palavra dele que sustenta o universo. Mas quando Ele te criou, Ele chegou, conversou lá, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade sentou e disse assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso é vontade. Você só existe por causa da vontade de Deus, não por causa do poder de Deus. E quando nós entendemos a natureza do discipulado, nós vamos entender que o que Deus quer revelar, o que Deus quer manifestar através do discipulado não é o seu poder, mas é a sua vontade. Por que é que você existe? Qual é o propósito da sua vida? É isso que Deus quer revelar. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, para que o filho manifeste o que? A vontade de Deus. Jesus não veio apenas falar de Deus, mas Jesus veio manifestar a vontade do Pai. A minha relação e a relação que Jesus estava ensinando, o tempo inteiro você vê Jesus falando: Pai, 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 Pai. Porque Ele não queria que as pessoas reconhecessem Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que no último dia, lá, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que toda língua, todo povo, toda nação vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Todo mundo vai reconhecer o senhorio de Deus, de Jesus. E todo mundo vai reconhecer o poder de Deus. A questão é que nós não temos dificuldade de reconhecer o poder de Deus, mas nós temos dificuldade em conhecer o Pai. E a natureza do discipulado é ser uma expressão visível da vida invisível de Deus. O que o discipulado mostra? O discipulado tem como principal natureza manifestar quem é Deus. Para quê? Para que você seja, manifestar o Pai. Para quê? Para que você seja igual a Deus, né? Que eu estou dizendo para ele. Não, para que você seja um homem e uma mulher à imagem e semelhança do Pai. Essa é a verdadeira carência que você tem. O que as pessoas estão precisando, irmãos, não é a manifestação do divino, mas a manifestação do Pai. E se nós queremos ser uma igreja relevante e entendermos o que é discipulado, a gente precisa entender que Jesus nos chamou, o Pai nos chamou para revelar a paternidade dele para as nossas vidas e a filiação nossa para com ele. As pessoas estão aí vivendo uma realidade aí no mundo onde elas estão longe do Pai porque elas não reconhecem que são filhas. E nós estamos brincando de igreja. E estamos tentando manifestar uma divindade, um poder. Deixa que a natureza revela o poder de Deus. Revela a paternidade, porque a paternidade depende da relação. Você conhece o teu pai? Sabe por quê? É teu pai. Você andou com ele, você sabe o jeitão dele, você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta.
Você sabe a hora que ele está bravo, a hora que ele está feliz. Você sabe quando você fez coisa boa, ele ficou feliz com você. Você sabe quando ele ficou chateado que você fez coisa errada. Mas você só sabe disso porque você se relacionou com ele. Você só sabe disso porque você teve tempo, você teve relação. Então como é que eu vou discipular? Como é que eu vou falar da paternidade do pai se eu não me relaciono com ele? Se eu não sei nem qual é o propósito, não sei nem o que é ser filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu gosto de falar que é a parábola do pai de amor. Porque o que é que o pai estava fazendo todo dia depois que o filho foi embora? Primeira coisa dessa parábola: o pai não tem nenhuma dificuldade de investir no seu erro. O filho chega e diz assim: pai, eu quero torrar a grana que eu tenho, eu quero me viver aí fora. Tá bom, filho, toma um dinheiro para você investir na sua desgraça. O pai não tem dificuldade de deixar que você volte para casa porque você o ama e não porque você quer o que ele tem. Toma aí, pode ir. Foi lá, torrou toda a grana, ficou na miséria. Quando se encontrou na miséria, o que ele faz? Vou voltar para casa do meu pai, lá é o melhor lugar do mundo. Pai, me dava. Até os caras que ele não tinha relação, que tinha uma relação de trabalho, ele fazia melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Vou voltar para casa do meu pai. Sabe onde o pai estava? Esperando. E sabe o que eu acho interessante? Quando o filho chega, o pai não cobra do filho o que ele fez. O pai só recebe o filho com amor, porque é pai. Quando Adão pecou, a pergunta de Deus para Adão foi o seguinte: Adão, o que é que você fez? Foi isso? Aonde você está? Deus não perguntou: Adão, eu falei para você não fazer isso, fazer aquilo. Adão, você comeu, né? Sabe por quê? Deus já sabe o que você fez. Você já sabe o que você fez. E Ele não precisa jogar na tua cara o que você fez, porque você já sabe o que você fez. Mas Ele quer acolher você de volta para casa. Essa é uma relação. Como é que eu vou entender discipulado se eu não entender que eu preciso ter uma relação com meu pai? Como é que eu vou entender discipulado se eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Se eu não entendo o propósito de Deus para a minha vida? Deus, tanta gente, por que o Senhor me fez? Para viver 80 anos, olha lá, e morrer? Ou é para revelar a paternidade e a filiação dele na sua vida? Então, o que Deus quer fazer conosco, o propósito do Pai na nossa relação com Ele, é manifestar quem Ele é. E quem Ele é, muitas vezes, não é aquilo que a gente imagina, porque nós imaginamos uma relação com Deus baseada na meritocracia. Meu irmão, você pode fazer tudo que você fizer, você não vai conseguir ter mérito com isso. Não vai conseguir. Você não consegue comprar Deus. Se Deus só fizer coisas boas com você, quando você fizer coisa boa, significa que Deus é interesseiro. Deus não se relaciona com você por interesse, Ele se relaciona com você por amor. E a Bíblia diz que o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Então a natureza
do discipulado é a natureza de entender quem é Jesus, para que nós sejamos homens e não pequenos deuses. Nós estamos invertendo as coisas. O que Deus quer fazer quando Ele quer nos ensinar a ser um melhor homem, uma melhor mulher? Por que não, eu queria ser espiritual, uau. Eu queria andar 10 centímetros no chão. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para ter um relacionamento com Ele, e se relacionando com Ele, tendo conhecimento dele, e não apenas reconhecimento da sua divindade, mas conhecimento da sua paternidade. Eu e você vamos revelar o homem. O homem perfeito. O homem que se relaciona com as pessoas, não buscando os seus próprios interesses. Puxa, pastor, mas isso é difícil, a gente já vai chegar lá. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é que existe uma prática. O discipulado é uma prática. O versículo 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então o discipulado ele é uma prática. O discipulado não é uma coisa teórica, não é para a gente entender, é para a gente viver. E a gente acha que o discipulado é uma maneira melhor de ser um bom crente no domingo. Eu vou aprender a cantar, eu vou aprender a adorar, eu vou aprender a orar, eu vou aprender a ouvir a palavra, aguentar 50 minutos, um carinha falando comigo, ou uma mulher falando comigo. Termina o culto, faz uma oração, eu saio daqui aleluiado, e pronto. O discipulado é para eu ser um bom participante do culto. Não. O discipulado, ele é uma maneira pela qual eu e você aprendemos a viver, a sermos luz. Agora, se eu acender uma vela aqui, o que vai acontecer em relação à iluminação? Nada. Por quê? Porque esse lugar aqui já é iluminado. Eu tenho luz aqui. Para que você acende a luz da sua casa de dia, quando tem luz dentro da sua casa? Por que você não acende? Está lá, assim. É só por causa da conta de luz? É porque não faz sentido. É um desperdício de energia. Querido, o discipulado é transformar a gente em luz para brilhar nas trevas. Nas trevas. É brilhar onde a gente não é ninguém. Onde a nossa palavra não tem voz. Onde a gente é o subordinado de todas as coisas. Onde ninguém nem ouve o que a gente diz. Vocês lembram daquela menininha, da história daquela menininha, serva de Naamã? Naamã estava com lepra. E aquela menininha, a gente sabe o nome dela, era uma escrava, não tinha direito a nada. Ela não tinha direito nem a salário, quanto mais a voz. Ela era a última a falar e a primeira a calar a boca. Mas numa hora oportuna ela diz assim: ah, se o meu Senhor estivesse na frente, lá em Jerusalém, com os profetas do Senhor, ele seria curado. Pronto, ela só disse isso. Pronto, mudou a vida do cara. Porque ela foi luz nas trevas. O Evangelho, o discipulado, é para nos transformar em pessoas que manifestam Deus, que manifestam a nossa filiação onde nós vivemos. Irmãos, o mundo
está cansado de discurso. E muito por culpa da gente. Você vai na internet, você morre de vergonha. Você morre de vergonha. E assim, é cada vez pior. E deixa eu te assustar, vai piorar mais. Vai ficar muito pior. Quando alguém souber que você é crente, vai dizer assim, vai ficar pior. E o avivamento não vai vir de movimentos, de lugares grandes. O avivamento vai vir de pessoas simples como você, que vivem o Evangelho de Jesus na prática. Que teve a oportunidade de fazer o errado e decidiu fazer o certo. Que escolheu fazer o que agrada o Pai, porque quer ser parecido com Ele, independentemente do que todo mundo diz. É esse o avivamento que o mundo está precisando. O mundo está enjoado de discurso. Enjoado, cansado. Está cansado de pregação. O mundo está precisando de testemunho. Porque é no testemunho que as coisas acontecem. É na realidade da vida que as coisas acontecem. Não é na pregação, é na vivência, é na vida. Sabe o que as pessoas estão esperando de você? Elas não estão esperando que você chegue aqui, senta aqui. Eu preparei uma mensagem de 3 pontos para você, uma aplicação no final, e depois nós vamos fazer uma oração de 15 minutos. Esqueci de esperar. Eles estão esperando pessoas que amem como Deus amou. Eles estão esperando de pessoas que se doem como Jesus se doou. Estão esperando pessoas que se dão e não esperando nada em troca. Porque às vezes até a nossa conversa com elas é pensando assim, que beleza, eu vou levar uma pessoa para a igreja. Aí o pastor vai olhar para mim e vai dizer, olha que bênção, olha que evangelista, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, eu vou ficar bem na igreja. Não é isso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de igreja, o mundo está precisando de discípulos. E os discípulos virão congregar na igreja, porque de ser discípulo e não querer se relacionar, meu irmão, se você não gosta de se relacionar, eu vou dizer para você, faz uma terapia, se vira, faz uma terapia, faz qualquer coisa para curar teu coração, porque você vai chegar no céu, e no céu é cheio de relacionamento. Não vai ter um quartinho, você fugir do seu irmão, sabe aquele irmão que você pode? Quando você vem na rua, você diz, ai meu Deus, é meia hora da minha vida. Você pode? No céu não tem quartinho para você se esconder. Porque é um ambiente de relação. A vida cristã é um ambiente de relação. Então, o Evangelho, o discipulado é viver em comunhão e viver na missão. Qual é a missão? Ser discípulo. O problema é que a gente só quer receber, mas a gente não quer dar. Mas o Evangelho não é receber, o Evangelho é dar, então a gente está na contramão do negócio. Se alguém perguntasse para você hoje de manhã, onde você está indo? Eu estou indo na igreja. Mas por que você vai na igreja? Irmãos, 90% dos crentes vão dizer assim, não, porque eu preciso buscar a Deus na minha vida. Poucos vão dizer assim, eu preciso ir na igreja ter relação porque eu tenho algo a oferecer para alguém. Você sabia que você tem algo para oferecer para alguém? Você sabia que em você existe o DNA de Deus? E no DNA de Deus, a virtude de Deus na sua vida, e você contribui para o crescimento de alguém, até do seu pastor. Olha só, pastor
Eu preciso, eu quero, eu vou buscar, eu tenho que buscar, eu vou buscar uma bênção. Irmão, está na hora de você ser bênção. Está na hora de sair desse lugar, porque um dos propósitos do discipulado é o quê? É fazer com que a pessoa saia da posição de receber e parta para a posição de oferecer. Os discípulos tiveram dificuldade de entender isso. Quando Jesus falou assim: olha, eu preciso voltar para Jerusalém, e lá os camaradas vão me matar. Pedro chegou para ele e disse: Jesus, para com esse negócio. Você está estragando os tempos. Agora que o ministério está grande. Olha o tamanho da igreja. Olha como nós somos tão popular. Entramos todo mundo, Osana, que vem no nome do Senhor, e vamos ir para lá, vamos ir para cá. E só vem essa conversa de morrer. E como que a gente pensa? A gente pensa assim. A gente pensa que a gente só vai ganhar. E o reino de Deus a gente perde para ganhar. A gente morre para viver. Porque o terceiro conceito é que eu e você precisamos entender que o preço do discipulado é alto. Porque o preço do discipulado ele está revelado onde? Na mesa do Senhor. Que Jesus diz assim: este é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é o preço do discipulado. Por isso que ninguém quer. Por isso que ninguém quer. Não, peraí. Eu vou ter que dividir o meu corpo. Eu vou ter que dar meu tempo. Eu vou ter que investir a minha vida na vida de alguém, mas eu não dou conta da minha. Estou cheio de problema. Eu não quero esse negócio. Isso é muito alto. Jesus disse: por amor deles, eu me santifico a mim mesmo. Meu irmão, por que Jesus precisava se santificar? Jesus precisava orar mais. Estava mudando. Jesus precisava dar uma oferta maior. Jesus precisava ir mais à igreja, um pouco na igreja. Como é que Jesus se santificou? Entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? É dar, é oferecer, porque discipulado custa. Custa tempo, custa investimento, custa o preço às vezes da separação. Da separação de quê? Da separação das coisas que você valoriza. Você dá muito valor, que são caras para você, que são caras, o seu descanso, o seu tempo dentro da sua casa, um frio desse, você não quer fazer nada de noite. Eu cheguei em casa, tomar banho, dormi, estou cansado do trabalho. É o preço do serviço. Irmãos, olha o nível que a gente dá às pessoas, os crentes, mas é só lá no time, tá? Aqui não. Os crentes fazem conta de vir à igreja. Chega e sair, acordar cedo, tomar um banho, botar uma roupa cheirosa, passar um perfume e ir para a igreja. Eles fazem um menu, vão na ceia. A ceia é o dia, eu posso ficar sem ceia. Imagina, se eu não comer o pão santificado e o suco santificado, eu não vou ter energia o mês inteiro.
dormindo porque vocês não entendem o corpo. Não discernem o corpo. Não discernem que discipulado é separação, é serviço, é entrega. Então a gente faz um menu, é como se a gente estivesse no iFood espiritual. Hoje eu vou comer, hoje vai ser um hambúrguer de Paulo. E no outro dia, não, hoje eu vou comer uma sopa de Jeremias. A gente vai fazendo, sabe por quê? Porque a gente não entendeu nada. Irmãos, não estou dizendo que você só é discípulo que você vem na igreja. Eu só estou fazendo uma comparação de onde nós estamos chegando. Onde nós estamos chegando. Quando nós não entendemos o que é discipulado. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. E a cruz não é a sogra, nem o cunhado. A cruz é você, irmão. E nem a esposa e o marido. Essa cruz para cá. É você. É você tomando responsabilidade. Sabe qual é o problema? Nós estamos numa geração que ninguém quer responsabilidade. Nós temos a capacidade de dizer que o problema meu é porque a minha igreja é fraca. A gente tem a capacidade de dizer isso. Sabe por quê? Porque a gente quer terceirizar as nossas responsabilidades. O discípulo, ele entende qual é a sua responsabilidade. Eu sou filho. O filho não cuida das coisas do pai como cuida o servo. Não é assim? Alguém aqui já foi filho de um pai que tinha uma empresa, microempresa, pequena empresa, trabalhou junto com o pai e percebeu como é que o empregado lida com a empresa do seu pai? O filho, ele olha e diz assim: não, peraí, isso aqui é meu. Se a gente tiver desperdício, vai bater lá em casa. Porque você é filho. O que é do pai é seu. E não vai ser seu, é seu. Você pode não ser o administrador, mas é seu. E as pessoas estão lidando com as coisas, com a sua vida com Deus, sem entender o preço que tem que pagar. Sem entender que, como eu sou filho, eu tenho os direitos e os deveres de filho. Eu tenho os direitos e os deveres porque na cruz de Cristo, onde Cristo morreu, onde Ele se entregou, Ele trouxe para nós a condição e a capacitação de enxergar a nossa filiação. E é aí que está o problema. Eu encaro a minha filiação. O que eu faço com isso? Qual é o preço que eu tenho? Quantas vezes você vai ter que dizer não para si mesmo? Até Jesus voltar. Ou você morrer antes. Mas a vida cristã é uma vida onde a gente vai se assemelhando ao Filho através da negação e do reconhecimento de quem? De quem eu e você somos. Eu e você somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E o que nós precisamos? Nós precisamos propagar a paternidade de Deus. Para quê? Para que mais pessoas possam sair das trevas e se encontrarem com a luz e perceberem que elas são
filhos. Mais do que evangelização e proselitismo, nós estamos precisando manifestar a filiação. Porque quando eu e você manifestamos a filiação, as pessoas reconhecem que é exatamente isso que elas estão precisando. Essa é a carência e essa é a nossa responsabilidade. Onde é que eu e você podemos ser cristãos? Onde eu e você podemos ser luz? Nas trevas. Lutero, você conhece a história um pouquinho, pelo menos um pouco da história de Lutero. A história diz que ele alcançou um sapateiro, e aí o sapateiro disse assim: e agora? Como é que eu posso manifestar o Pai na minha vida? Ele disse assim: faça os melhores sapatos que você puder fazer e venda-os ao preço mais justo que você pode vender. E aí você vai manifestar Deus na sua vida. Lutero não disse: venha para a igreja, bota a melhor roupa, vem ensaiadinho, vem fazendo isso, fazendo aquilo. Não, ele disse: viva a vida da segunda-feira melhor do que a vida que você vive no domingo. E isso tem um preço. Agora a pergunta é: o que é que você está disposto a renunciar por amor a Cristo, para que a filiação de Cristo se manifeste na sua vida? O que é que você está disposto? Até onde Jesus pode contar com você? Até onde você consegue olhar para Jesus e ver uma beleza em Jesus de tal maneira que você quer ser parecido com Ele? Ah, pastor, mas eu não vou conseguir ser parecido com Jesus, é muito difícil porque Jesus foi perfeito. Irmãos, não gaste tempo com isso não. Viva um dia de cada vez. Primeiro você tem que entender o propósito que você existe. Se você não entender que você foi feito e criado da vontade de Deus, você não vai entender nada. Se você ainda acha que você é só o mais um, o rosto na multidão, você ainda não entendeu nada. Entenda que você foi criado pela vontade do Pai. E o Pai criou você para ser filho. Filho. Ele quer revelar a paternidade no coração dele, na sua vida. A filiação que você tem por ser filho dele. Você não é órfão, você tem um Pai. Entenda isso. A segunda coisa é: como é que eu posso revelar isso através da minha vida? Você vai precisar de alguém. Precisa de um irmão mais velho. Vai precisar de alguém que ajude a enxergar os pontos cegos da sua vida. E ninguém vai forçar você a mudar, porque quem vai falar ao teu coração é o Espírito Santo de Deus. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como que isso vai acontecer? Quando você entender que tem um preço. Tem um preço. Algumas vezes você vai ter que faca na caveira, você vai ficar assim, ó, e fazer na força do ódio. Sabe? Eu não quero, mas eu vou fazer, porque eu amo o meu Pai. Eu tenho uma relação de gratidão com o meu Pai. Eu quero agradar o meu Pai. O filho pródigo chegou cheio de desculpa do pai.
e disse para o pai: pai, faz-me um dos teus empregados, me bota aí para cuidar dos bichos, eu já estou meio acostumado a ver com o porco mesmo. O pai disse: anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, dá um banho que está fedido. Porque o meu filho que estava perdido foi achado. E o que estava lá todo dia achou que porque estava lá todo dia trabalhando tinha mérito. O pai disse: você não entendeu nada. Dentro de casa, o coração não entendeu. Então esse é o que o mundo está precisando, uma igreja de discípulos e não de membros, mas de discípulos. Amém? Fica em pé, eu quero orar por você. Talvez você tinha uma expectativa, né? Igual a expectativa de Naamã, que eu fosse balançar meus braços hoje de manhã e fazer um monte de coisa, mas eu levei você com uma água bem suja, né? Você para refletir sobre algumas coisas. Mas eu quero que você saia daqui com isso no seu coração. Eu quero que você saia com isso no seu coração. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou revelando o discípulo de Cristo que eu sou? Amém? Essa é a pergunta que eu faço todo dia quando eu saio da trabalho. Antigamente eu só trabalhava na igreja, não era fácil. Eu só cobrar de quem, né? Agora eu estou lá fora, lá no trabalho. E aí eu oro todo dia pela manhã e digo assim: Senhor, eu tenho 12 pessoas no meu departamento que não estão precisando de uma pregação, mas estão precisando de uma vida. Como é que eu posso revelar Cristo para eles? Senão não faz nenhum sentido trabalhar. E quem trabalha por causa do salário, você não entendeu nada, deixa isso para outro dia. Mas como é que eu posso revelar o propósito pelo qual eu nasci? Nasci para isso, para revelar a imagem do Pai, mesmo com muitos defeitos. Eu gastaria o dia inteiro para falar de defeitos. Mas nesse ser defeituosinho, Deus revela a paternidade do Senhor. Você não é melhor do que eu, nem pior do que eu. Porque você é meu filho. Você só precisa ter a motivação correta. Pai, eu quero orar para os meus irmãos que vieram aqui nessa manhã. Eu quero orar para que eles, assim como eu, Jesus, experimentamos a dificuldade da vida, experimentamos as durezas do nosso coração, as dificuldades do nosso coração. Pai, eu quero orar para que eles encontrem esse lugar onde eles reconheçam quem eles são em Ti. Talvez a conversa de paternidade e filiação machuque o coração de algumas pessoas, mas eu não vim aqui para machucar ninguém. Eu vim aqui para revelar o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é que nós tenhamos um coração de filho, e que consegue enxergar em Ti o verdadeiro Pai. Então nessa manhã, Deus, eu quero orar pelos meus irmãos, para que eles reconheçam o propósito que eles foram criados, para que eles manifestem a glória do Pai como o Senhor manifestou, a natureza do Pai como o Senhor manifestou. Deus, que na dificuldade das suas vidas, na dificuldade do seu trabalho, na dificuldade das suas famílias, eles possam manifestar o Pai amoroso que o Senhor é. Levanta, Deus, essa igreja como uma igreja de discípulos, que
que decide pagar o preço em viver para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a sua vida e que você seja grandemente uma bênção de